pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física do cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Na aula de hoje vamos continuar tratando com relação às transformações gasosas. Dessa vez tratando com relação à transformação isocórica, também conhecida como transformação isovolumétrica. Levamos em consideração aqui a massa gasosa de certo gás em duas situações. No estado 1, há uma pressão de 4 atm, volume de 6 litros e a uma temperatura de 300 Kelvin. No estado 2, após um processo de transformação, a sua pressão passou a ser de 2 atm, volume 6 litros e a temperatura de 150 Kelvin. Podemos observar que durante o processo de transformação do estado 1 para o estado 2, o volume da massa gasosa permaneceu constante, ou seja, igual a 6 litros. O volume do gás não sofreu nenhum tipo de alteração. Durante todo o procedimento de transformação, ele permaneceu constante, caracterizando assim uma transformação isovolumétrica, também conhecido como isocórica. Mantemos constante o volume, modificamos a temperatura e a pressão do gás. Durante um processo de uma transformação isocórica, as únicas grandezas que sofrem algum tipo de transformação são as grandezas pressão e temperatura, tendo em vista que o seu volume permanece constante. Temos a pressão de 1 atm, volume de 2 litros e uma temperatura de 100 Kelvin. Na segunda situação, a pressão passou a ser de 2 atm, volume continuou igual a 2 litros e a sua temperatura de 200 Kelvin. Observamos mais uma vez que durante esse processo de transformação do gás, não houve uma modificação no volume, ou seja, o volume permaneceu constante. Representando graficamente essa relação entre pressão e temperatura durante uma transformação isovolumétrica, também denominada como isocórica, pressão versus temperatura. Observem que na medida que a temperatura vai aumentando, 100, 200, 300, 400, a pressão também vai aumentando na mesma proporção. 1 atm, 2 atm, 3 atm, 4 atm. Então, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais, porque se houver um aumento na temperatura, também ocorrerá um aumento na pressão. Gráfico representado por meio de uma reta, indicando que as grandezas são diretamente proporcionais. Para quaisquer grandezas que sejam diretamente proporcionais, a razão entre elas, o quociente entre elas, ele é constante. Pressão sobre temperatura, o seu valor é constante, conhecida como a lei de Charles e de Gay-Lussac. A equação que define a transformação isovolumétrica, quando o volume durante a transformação permanece constante, que daí nós temos a relação entre as grandezas pressão e temperatura de uma forma diretamente proporcional. Temos pressão inicial está para a temperatura inicial, que é igual à pressão final, que está para a temperatura final, tendo em vista que as grandezas são diretamente proporcionais. Então, o quociente entre elas ele é constante. Então, durante uma transformação isocórica, onde o volume permanece constante, as grandezas que se relacionam, que sofrem algum tipo de modificação, são pressão e temperatura. Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Uma garrafa de 1,5 litros, indeformável e seca, foi fechada com uma tampa plástica. A pressão ambiente era de 1 atm e a temperatura de 27 graus Celsius. São as condições iniciais. Em seguida, esta garrafa foi colocada ao sol. E após certo tempo, a temperatura em seu interior subiu para 57 graus Celsius. E a tampa foi arremessada pelo efeito da pressão interna. Qual a pressão no interior da garrafa no instante imediatamente anterior à expulsão da tampa plástica? Ou seja, após o aquecimento, qual foi a pressão no interior da garrafa? Separando aqui as informações, lembrando que o seu volume ele é indeformável, consequentemente é uma transformação isocórica, onde o volume não sofreu nenhum tipo de alteração, permaneceu constante. Volume inicial de 1,5 litros, pressão inicial 1 atm, temperatura inicial 27 graus Celsius. Daí temos temperatura final 57 graus Celsius, passou por um processo de aquecimento. E qual foi a pressão no final de todo esse procedimento? Lembrando
que a temperatura inicial e a temperatura final que estão na escala Celsius, elas serão transformadas, né, serão convertidas para a escala Kelvin. De que forma, Edivaldo? Temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273. Então, para toda temperatura que está na escala Celsius, nós vamos transformar para a escala Kelvin. De que forma? 27 graus Celsius mais 273, 300 Kelvin. 57 graus Celsius mais 273, 330 Kelvin. Agora vamos aplicar todas essas informações na equação da transformação isocórica. O volume da garrafa é constante, como já foi discutido. Temos pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. Vamos aplicar agora todas essas informações. Por isso, inicialmente, é importante separar todas as informações presentes na questão e identificar qual o tipo de transformação. Então, aqui, pressão inicial, 1 atm, temperatura inicial, 300 Kelvin, na escala Kelvin, temperatura final, 330 Kelvin. Vamos calcular a pressão final. Igualdade entre frações, realizamos a multiplicação entre meios e extremos. Daí vamos ter 300 vezes pressão final, que é igual a 1 vezes 330. 1 vezes 330, 330. 300 que está multiplicando a variável, passa para o segundo membro como denominador. Daí teremos pressão final é igual a 1 vezes 330, 330. 300 que está multiplicando, passa dividindo. 330 dividido por 300, vamos ter uma pressão final de 1,1 atm. Então, observem aí que as grandezas pressão e temperatura, elas são diretamente proporcionais. Temperatura inicial, que era 300, aumentou para 330. Então, houve um aumento da temperatura. Pressão inicial, que era de 1 atm, passou a ser de quanto? 1,1 atm. Então, na medida que a temperatura aumenta, a pressão também aumenta durante uma transformação isovolumétrica. Tá bom, gente? Vamos tratar agora com relação ao nosso segundo exemplo, também referente à transformação isocórica. Em um dia de inverno, a temperatura de 0 graus Celsius, colocou-se uma amostra de ar à pressão de 1 atm em um recipiente de volume constante, ou seja, daí já caracteriza uma transformação isocórica, transportando essa amostra para um ambiente a 60 graus Celsius. Que pressão ela apresentará? Então vamos aqui separar as informações. Temperatura inicial, 0 graus Celsius, pressão inicial, 1 atm. No entanto, após o processo, essa temperatura passou a ser igual a 60 graus Celsius. Então, qual a pressão resultará no final desse processo? Lembrando que o seu volume permaneceu constante. No entanto, essa temperatura que está em graus Celsius, vamos transformar para a escala Kelvin. Mais uma vez reforçando, temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273. Então, 0 mais 273 é igual a 273 Kelvin. 60 mais 273 vai ser igual a 333 Kelvin. Aplicando agora a equação da transformação isocórica, pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. Vamos apenas substituir os valores. Lembrando que houve um aumento na temperatura. O que é que a gente já pode deduzir? Que vai ocorrer também um aumento na pressão. Tendo em vista que temperatura e pressão são grandezas diretamente proporcionais. Vamos comprovar isso aí por meio da equação. Pressão inicial, 1 atm. Temperatura inicial, 273. Temperatura final, 333. Temos aqui a igualdade entre duas frações. Igualdade entre frações. Realizamos a multiplicação entre meios e extremos. Vai ficar da seguinte forma. 273 vezes a pressão é igual a 1 vezes 333. Multiplicação entre meios e extremos. 1 vezes 333.
todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, 333. 273, que está no primeiro membro multiplicando a pressão, ele passa para o segundo membro como denominador. Então, nossa equação vai ficar da seguinte forma. Pressão final é igual a 1 vezes 333. 333. 273, que está multiplicando, passa como denominador. 333 dividido por 273. Então, a pressão final será igual a 1,2 atm. A alternativa correta é a letra C, 1,2. Reforçando mais uma vez, como houve um aumento na temperatura, consequentemente, por se tratar de uma transformação isocórica, vai ocorrer também um aumento na pressão. Ok, gente? Então, aqui finalizamos mais uma aula, dessa vez tratando com relação à transformação isocórica, também denominada como a transformação isovolumétrica. Vai lá no nosso canal no YouTube, Professor Edivaldo Júnior. Se inscrevam em nossas aulas. É importante que vocês se inscrevam para fortalecer ainda mais o nosso cursinho, tá bom? Vai lá também no nosso Instagram, Prof. Edivaldo Júnior. Tirem suas dúvidas, façam seus comentários. E até a próxima aula, galerinha. Um forte abraço, fiquem com Deus.